Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos à série Justificação e Livros. E esta aqui é a sexta temporada com o livro Confissão de Fé Batista de 1689. Hoje estamos terminando esta temporada. Veremos a última parte do capítulo 11 da Confissão, que trata da doutrina da justificação. Mas antes de continuarmos, gostaríamos de ler Romanos 5, verso 10. Acompanhe a leitura da palavra de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Amém. Queridos, o item 5 da Confissão de Fé, no capítulo 11, diz assim: Deus continua a perdoar os pecados daqueles que são justificados, embora jamais possam decair do estado de justificação. Eles, no entanto, podem incorrer no desagrado paternal de Deus por causa de seus pecados. E nesse estado, eles geralmente não podem desfrutar da luz da presença de Deus, até que se humilhem, confessem o seu pecado e peçam perdão e renovem a sua fé e arrependimento. Bem, o que a confissão de fé está querendo dizer aqui para nós? Está mostrando para nós aqui o seguinte, que depois que uma pessoa é justificada pela fé, ela ainda é perdoada por Deus. Por quê? Porque é a justificação que nos garante o perdão de Deus. É a justificação que muda o nosso relacionamento com Deus. Ou seja, eu e você só podemos receber o perdão de Deus se o nosso relacionamento com Deus primeiramente mudar. E a justificação pela fé é isso, é a mudança de relacionamento. A justificação, ela não santifica, ela muda o nosso relacionamento. A partir do momento que nós mudamos nosso relacionamento com Deus, começa aí o processo de santificação. Então, o próprio Deus nos justifica, o Deus Pai. Então, quando a pregação do Evangelho está acontecendo e o eleito, ele ouve o Evangelho e a graça de Deus cai sobre ele, então ele recebe um novo coração que é acompanhado de fé e do dom de arrependimento. E é essa fé que Deus dá, que é um dom do Espírito Santo, que a pessoa recebe essa fé para ser justificada por essa fé. Então, através dessa fé, ela começa a crer, a pessoa começa a crer em Deus. Então, o justificado começa a crer em Deus. Então, só recebe essa fé quem teve primeiramente o seu novo coração, um coração dado por Deus, pelo Deus Pai. Né? O Espírito Santo renova esse coração, o Espírito Santo dá esse novo coração. Né? Uma vez que o Espírito Santo dá esse novo coração, é um coração com fé, um coração que crê em Jesus Cristo. Então, ele é justificado pela fé. Então, Deus Pai justifica, declara, olha, agora você é meu filho. Você é meu filho, eu te adotei como meu filho para sempre. A partir de agora você tem um novo relacionamento comigo. A partir de agora você não é mais meu inimigo, agora você é meu amigo e meu filho, ou minha amiga e minha filha. Então assim, muda o nosso relacionamento. Para mudar o nosso relacionamento, nós temos acesso ao perdão de Deus, né, para todos os nossos pecados, o perdão para os pecados do passado, do presente e aqueles pecados que a gente ainda vamos cometer. A gente já tem esse perdão garantido por Deus por causa de quem? Por causa de Jesus Cristo. Tá certo? Então Jesus Cristo morreu na cruz por mim e por você, né? Para garantir para o nosso perdão, a nossa salvação, para nos livrar da ira de Deus. Então, a morte de Cristo e as obras dele enquanto ele estava vivo são os méritos dele, somente dele, que garantem o nosso perdão. Então, nós temos perdão de Deus garantido pelos méritos de Cristo, não pelos nossos méritos. Então, a pessoa, quando ela é justificada pela fé, ela passa a ter uma vida diferente porque tem um relacionamento diferente com Deus. Mas não quer dizer que a pessoa deixa de pecar. Agora, com o novo coração, a intenção é sempre ser santo. Mas como Jesus ainda não voltou, nós ainda temos que lutar contra os nossos pecados.
Mas como o nosso relacionamento com Deus mudou, agora a gente luta contra os nossos pecados. Antes não. Antes a gente achava que pecado não era pecado e tratava o pecado como algo normal, né? Mas quando o nosso relacionamento com Deus muda, a gente começa a enxergar o pecado como pecado. Por exemplo, uma pessoa que é justificada pela fé, ela entende e ela acredita, segundo as Escrituras, que o homossexualismo é pecado. Então, se é pecado, a partir do momento que foi justificada pela fé, vai lutar contra esse pecado. Vai lutar para deixá-lo, né? E não vai considerá-lo como algo normal. Não vai usar a frasezinha, Deus ama a todos. Não é bem assim. Deus ama. Ele ama, mas ele também é justo. E a punição do pecado foi feita em Cristo Jesus, no nosso lugar. Então ele amou, mas também ele é justiça. Então, quem foi justificado pela fé vai ver uma vida de luta pela santidade até a volta de Cristo. Porque agora tem um novo relacionamento com Deus, Pai. Tá certo? Então, assim, a justificação é pela fé. E essa fé, né, ela vai estar conosco até o fim, porque é um dom do Espírito Santo. E os dons do Espírito Santo são irrevogáveis, assim diz a palavra de Deus. Uma vez que Deus dá, ele não pode pegar de volta, né? Então, assim, então a pessoa justificada ainda é perdoada por Deus, tá? Então Deus continua a perdoar após a justificação do pecador, porque nós precisamos desse perdão, né? E enquanto a gente não, depois de justificados pela fé, enquanto a gente não se arrepender de certos pecados, a gente não vai estar experimentando as bênçãos paternais de Deus Pai. A gente não vai estar aproveitando essas bênçãos, né? Então, assim, a gente vai viver numa situação de desagrado de Deus, como diz aqui, né? Então, a gente não vai conseguir experimentar a paz que Jesus prometeu, por causa que a gente ainda não se arrependeu e pediu perdão para Deus e deixou nossos pecados. É semelhante um pai com um filho, por exemplo. Quando o filho faz alguma coisa contra os seus pais, ele é repreendido pelos pais, né? E é colocado de castigo, né? É disciplinado. Então, tem vários métodos de restrições. Para quê? Para que a criança entenda que pecou, o filho entenda que pecou e que tem que se retratar com o pai, né? Que precisa mudar de vida, né? Senão não tem como. O objetivo da disciplina é isso, é mostrar para o filho que ele precisa mudar de vida e precisa se retratar com o seu pai, precisa pedir perdão para o seu pai. E aí vocês sabem, né? Quando o filho faz alguma coisa de errado com o pai ou com a mãe, né? Peca contra eles, peca contra Deus, o clima fica muito chato em casa. Fica chato demais. Até o momento em que o filho se arrepende e vem pedir perdão, né? E há uma reconciliação ali. Existem muitos crentes hoje que sofrem muito com depressão. Eu não estou dizendo que a depressão é só por causa disso, mas em grande parte, uma boa parte da depressão do povo de Deus é porque não se arrependeu dos seus pecados. Acha que porque é salvo não precisa se arrepender, não precisa deixar o pecado. Precisa, porque o Espírito Santo habita no salvo e o Espírito Santo não tolera pecado. Então, da mesma forma que o Espírito Santo nos enche do seu poder, do seu ânimo, da sua alegria, quando o salvo peca e não se arrepende, o Espírito Santo vai constranger o salvo a pedir perdão. E ele constrange isso de tal maneira que a pessoa começa a perder o ânimo de viver. A pessoa começa a dar tudo errado, começa a não sentir paz, começa a se preocupar demais, começa a ter medo de tudo, até se arrepender. Quando se arrepende, sente aquele alívio, aquele ânimo que só Deus pode dar, a paz que Jesus prometeu. Aí sim, quando há perdão, né, e arrependimento, a renovação da fé e do arrependimento. E é assim, quem é filho de Deus é nesse processo que vai viver até a volta de Jesus, porque quando Jesus voltar, não haverá mais pecado. Então, vai ser bênção para sempre, vai ser algo
permanente, não vamos mais cair em pecado, mas vamos perseverar na santidade para sempre. Não haverá mais pecado no mundo. E o item 6 da confissão fala que a justificação dos crentes no Antigo Testamento, em todos esses aspectos, foi igual à justificação dos crentes no Novo Testamento. A gente está juntando aqui o item 5 e o item 6, que são pequenos, né? Esse aqui é o último vídeo da temporada, da sexta temporada, né? Que está a Confissão de Fé Batista de 1689, então a gente juntou, tá? Então, esse item 6 fala que nesses aspectos que nós falamos, a doutrina da justificação pela fé é a mesma tanto no Antigo como no Novo. A diferença é o seguinte, que no Antigo Testamento, os crentes do Antigo Testamento eram justificados pela fé no Messias que viria. Ou seja, eles aguardavam o Messias, eles ainda não sabiam que seria Jesus Cristo, mas eles sabiam que viria o Filho de Deus, o Messias, o Filho do Homem, né? Lá no Antigo Testamento. Aí Jesus veio e a partir do Novo Testamento os crentes são justificados pelo Messias que veio, pelo Messias que fez tudo por nós ali naquela cruz, pela fé nos méritos de Jesus, que é o Messias. Então, tanto no Antigo como no Novo, somos aceitos como filhos de Deus pelo próprio Deus Pai através da fé em Jesus Cristo. Né? Então, assim, não há uma diferença entre o Antigo e o Novo Testamento em relação à necessidade de fé. Há necessidade de fé. A palavra de Deus diz que Abraão foi justificado pela fé. Né? Então, não existe diferença. A justificação é pela fé, tanto no Antigo como pelo Novo Testamento. Resumindo, Deus continua a perdoar após a justificação do pecador, pois o perdão foi conquistado pelos méritos de Cristo e é concedido pelo Deus Pai àqueles que foram feitos seus filhos pela fé na vinda do Messias. Isso em relação ao Antigo Testamento. Em relação ao Novo Testamento, aqueles que são feitos filhos de Deus pela fé no Messias que veio, que foi Cristo Jesus. Independente da época, o eleito é justificado somente pela fé no Filho de Deus, ou seja, em Jesus Cristo. Amém? Por hoje é isso, pessoal. Finalizamos a sexta temporada com a Confissão de Fé Batista de 1689. E em breve estaremos na sétima temporada, onde utilizaremos o livro de Timothy Keller, o livro com o título Ego Transformado. Veremos a justificação pela fé para lidar com esse tipo de pecado, que é o nosso ego, tá bom? Então, se você gostou do vídeo, dá um like aí, compartilha, assina o nosso canal, tá bom? E que a doutrina da justificação pela fé continue sendo conhecida por mais e mais pessoas e que as bênçãos da justificação alcance mais e mais pessoas. Deus te abençoe, em nome de Jesus.